Turma, como ficou combinado para a aula de hoje, a gente tem algumas correções aí de umas atividades para fazer, tá bom? Não pude estar disponível seguindo o cronograma com a aula pelo Zoom, mas para vocês não serem prejudicados, eu resolvi gravar a aula e disponibilizar no horário certinho de vocês, tá? Então ficou para fazer a correção das atividades do módulo de localização de um elemento na tabela periódica e os outros dois módulos de propriedades periódicas, né? Então vamos lá. Primeira questão, questão da FUVEST São Paulo, modelo Enem. Observe a posição do elemento químico ródio, RH na tabela periódica. Vamos lá. Aqui está pedindo para a gente assinalar a alternativa correta a respeito do ródio. A afirmação A está dizendo aí que o ródio ele possui massa atômica menor que a do cobalto, né? Cobalto é o CO, o elemento representado pelo símbolo CO. E a gente sabe que massa atômica ela está localizada, ela está distribuída, é uma propriedade periódica que está distribuída na tabela sempre da esquerda para a direita nos períodos ou de cima para baixo nos grupos, tá bom? Então, como o ródio ele está um período abaixo do cobalto, eles estão no mesmo grupo, mas em um período abaixo, então ele tem maior número atômico e maior massa atômica. Então essa alternativa A ela já é incorreta por conta disso, tá? A afirmação B está falando aqui que ele apresenta reatividade semelhante à do estrôncio, característica do quinto período. Então o estrôncio, que é o SR, ele está no mesmo período do ródio, só que eles não vão apresentar reatividades semelhantes porque eles são de diferentes classes de elementos, entendeu? Enquanto, olha só, aqui fala, ó, o ródio ele é um metal de transição. Se vocês observarem na tabela periódica, a gente tem um metal de transição, os metais de transição partindo da coluna aqui, ó, do grupo 3 para cá, claro, com exceção dos gases nobres, dos halogênios e tudo mais, tá bom? Então o ródio ele é um metal de transição. Já o estrôncio aqui, ó, o SR, ele está como metal representativo dessas duas colunas, a coluna 1, o grupo 1 e o grupo 2 são os metais representativos, enquanto do grupo 3 até o grupo 12, pegando um pouco para cá, são os metais de transição. Então metais de transição e metais representativos, eles vão ter reatividades completamente diferentes, tá bom? Da mesma forma que um metal representativo tem uma reatividade diferente dos halogênios, e um halogênio tem uma reatividade diferente de um gás nobre, por exemplo, tá bom? Dentro de uma mesma classe, turma, de elementos, podem ter reatividades diferentes, tá? Reatividades que não são semelhantes. Aí vai em algum caso particular. Só que o que a gente pode ter certeza absoluta é que classes diferentes com certeza vão ter reatividades diferentes, tá bom? A C aqui está falando que ele é um elemento não metálico. Ele é um metal de transição, ou seja, ele é um elemento metálico, sim, tá? Para quem tem dúvidas sobre metais representativos, sobre alcalino-terrosos, metais de transição, halogênios, gases nobres, consulta no módulo referente a essas questões, porque lá tem a tabelinha periódica. Deixa eu ver se eu consigo encontrar para vocês aqui, ó, para mostrar para vocês de uma forma que fique mais tranquila. Aqui tem uma tabela periódica, olha só, tá? Deixa eu tentar diminuir o zoom aqui, que aqui vai falar, olha só. Esses elementos que estão em verde são os metais representativos. Esse daqui numa cor meio laranja, marrom, é o hidrogênio.
Esse daqui, ó, esse grupo de metais que é um grupo de uma coloração azul, são os metais de transição. Os semimetais, esses de amarelo. Esses de verde aqui também são os metais representativos, a continuação dos metais representativos aqui. Esses aqui são os não metais, a gente tem alguns halogênios aqui e tudo mais. E a gente tem os gases nobres nessa última coluna, tá bom? Então, dúvida em relação a isso é só você consultar a tabela periódica, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ampliar um pouco mais aqui. D é uma substância gasosa a temperatura ambiente? Gente, não. Os metais de transição, eles são elementos que possuem um ponto de ebulição muito elevado. Então, a temperatura ambiente, um metal de transição, ele vai estar na sua forma sólida, tá bom? Faltou, claro, a letra E, que é a verdadeira, e a gente precisa constatar se sim. É uma substância boa condutora de eletricidade. E a gente sabe que metais são bons condutores de eletricidade. E os metais de transição, eles são bons condutores de eletricidade, assim como os metais representativos também. Claro que tem alguns metais, alguns elementos metálicos que vão ser melhores condutores do que outros, tá? Isso vai da particularidade de cada metal, mas se a gente for analisar de uma maneira geral, metais de transição e metais representativos são bons condutores de eletricidade, sim. Então, a afirmação E vai ser a afirmação correta, tudo bem? Qualquer dúvida me procurem lá pelo WhatsApp, tá? A questão 2 está falando aqui, ó, para um elemento representativo, foi aqueles elementos que a gente viu lá na tabela periódica que estava numa cor verde de fundo, né? Que são os elementos do grupo 1 e 2 e do grupo 13 ao 17. O número de elétrons na camada de valência é o número do grupo. O que seria a camada de valência? Seria a última camada do elemento, a última camada eletrônica do elemento. Que nesse caso, desse elemento químico aqui que ele passou para a gente, é a camada 4. Então vamos analisar, olha só, a gente tem 4s2 aqui e a gente tem 4p3 aqui. Então, se a gente juntar esses 2 elétrons com esses 3 elétrons, a gente tem 5 elétrons na camada de valência. Professor, quer dizer que 5 elétrons, então, na camada de valência, quer dizer que o meu elemento ele é do grupo 5. É aí que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque ele é um elemento representativo. E se vocês lembrarem da aula que a gente teve, ou então voltem um pouquinho aí, vocês vão constatar que para os elementos representativos a gente precisa somar, a gente precisa fazer a soma do número de elétrons na camada de valência com 10, ou seja, 2 aqui com 3 de cada 5, somado com 10 dá 15. Então o elemento é do grupo 15, fica só a alternativa C aqui para a gente marcar, né? Só que a gente vai confirmar o período também, porque às vezes se o período der um período diferente, a gente pode ter errado aqui, a gente volta e revisa, tá? Então a gente nunca pode, gente, chegar até, sei lá, metade. Por exemplo, eu achei que a minha afirmação correta seria A, sem checar que B, C, D e E, por exemplo, são falsas e por que são falsas. Então, para a gente estudar direitinho, a gente não basta a gente saber qual é a verdadeira, mas por que as outras estão falsas. Porque as outras são falsas, tá bom? Então, olha só. Para a aula não se estender tanto, eu vou tentar ser um pouco mais rápido nas outras questões, tá? Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me procuram, tá? E aqui está falando que o número de camadas eletrônicas é o número do período. Isso daqui não segue uma regra de somatória nem nada do tipo. O número de camadas eletrônicas é o número do período. Então, se esse elemento químico tem 4 camadas eletrônicas, ele é do período 4, ou seja, grupo 15 e período 4 é a resposta correta, tá? Então, alternativa C.
confirmando aqui para vocês, ó, alternativa C. Tá bom? A questão 3 está apresentando para a gente um textinho, uma leitura bem rápida dele. Na mitologia grega, Nióbio era a feira de Tântalo, dois personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número atômico 73 que chegam a ser confundidos. Por isso, em homenagem a esses dois personagens da mitologia grega, foi conferido a esses elementos os nomes de Nióbio e Tântalo. Nióbio, 41, Tântalo, 73 de número atômico. Esses dois elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns aos dois. Mas a pergunta é, o porquê dessa similaridade das propriedades químicas e físicas? E aí? Então a primeira coisa que a gente precisa saber antes de julgar isso seria localizar a posição do nióbio e do tântalo na tabela periódica. Nióbio 41 e tântalo 73. Deixa eu chegar até a tabela periódica. Nióbio e tântalo. Cadê a tabelinha? Tabelinha aqui, ó. Nióbio e tântalo. Tá aqui, olha só. A tabela aqui está em posição vertical, mas se a gente analisar o nióbio e o tântalo, 41 e 73, eles estão no mesmo grupo, não é? Eles estão em períodos diferentes, mas eles estão no mesmo grupo. Então eles estão no mesmo grupo e eles pertencem à mesma classe. Eles pertencem à classe dos metais de transição, tá? Então, a partir do momento que a gente constatou isso, a gente vai analisar as alternativas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Terem elétrons no subnível F, serem elementos, olha só, pertencerem ao mesmo grupo na tabela periódica. Então ele já deu nossa resposta aqui, ó, eles pertencem ao mesmo grupo na tabela periódica. Simples. Então as outras estão erradas, né? Ó, terem elétrons no subnível F. Para saber se tem elétrons no subnível F, a gente precisa ver vocês precisam fazer a distribuição eletrônica, tanto do nióbio quanto do tântalo, e vocês perceberem que o tântalo ele tem sim elétrons no subnível F, né? Tá aqui, ó. Só que o nióbio não. O nióbio acaba no subnível D, tá? Não chega até o subnível F, tá bom? Mas percebam o tanto que basta você localizar os dois elementos lá na tabela periódica que vocês já conseguiram encontrar a resposta aqui, ó, tá? Pertence ao mesmo grupo na tabela periódica. Então, olha só. Terem seus elétrons mais externos nos níveis 4 e 5, respectivamente, errado, porque o nióbio ele tem seus elétrons mais externos no subnível 5 e o tântalo no subnível 5 também. Só que para isso você precisaria fazer toda a distribuição eletrônica, tá? Então, é o que eu falei para vocês, bastou a gente localizar os dois elementos lá na tabela periódica, a gente já constatou que eles pertencem ao mesmo grupo. Certinho? Gente, então vamos para o próximo módulo, que é o módulo de propriedades periódicas 1. Esse daqui, essas questões são questões muito fáceis, que vocês basicamente vão voltar em cada tópico desse daqui, ó, e dar uma olhada no modelo que é passado para vocês. Por exemplo, o tamanho dos átomos é sempre da direita para a esquerda e de cima para baixo, tá bom? Então, olha só. Aqui pede para a gente observar a colocação dos elementos na tabela abaixo representados por símbolos que não correspondem aos verdadeiros e depois responder as questões de 1 a 3. Então as questões de 1 a 3 estão girando em torno dessa representação aqui. Primeira pergunta, o elemento de maior raio atômico qual é? Então primeiro a gente precisa analisar que o raio atômico ele é maior de cima para baixo. Então partindo disso, a gente fica em primeiro momento
entre Z, X e P. A gente exclui todos esses de cima. E num segundo momento a gente sabe que o raio atômico é maior da direita para a esquerda, né? Então o Z vai ser o elemento de maior raio atômico. Resposta C, tá? Aqui, ó, na resolução ele ainda mostra para vocês que eles copiam aquele trecho lá de cima, né? Que o tamanho do átomo vem de cima para baixo e depois que você veio de cima para baixo vai ser da esquerda para a direita, tá bom? 2. O elemento de maior densidade. Gente, a maior densidade ela é de cima para baixo. Se vocês lembrarem aqui em cima, ó, é de cima para baixo e para o centro da tabela. Agora não tem da esquerda para a direita nem da direita para a esquerda, mas para o centro da tabela. Então, se a gente analisar a tabela, a gente sabe que de cima para baixo e mais para o centro da tabela a gente tem o elemento X, tá bom? Então, o elemento X ele tem a maior densidade. O elemento mais eletronegativo e o mais eletropositivo. Então, vamos lá. O que a gente precisa ter em mente é que eletropositividade e eletronegatividade não incluem os gases nobres. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente precisa excluir o nosso Y. Ele está pertencendo ao grupo a classe dos gases nobres aqui, então exclui ele. A partir do momento que você excluiu, vamos lá. Pergunta: elemento mais eletronegativo primeiro. Então, o mais eletronegativo é da esquerda para a direita, de baixo para cima. Analisando aqui a tabela, da esquerda para a direita e de baixo para cima, claro, se não tivesse excluído esse grupo seria o Y. Mas como ele é excluído, porque os gases nobres eles são muito estáveis, eles são pouco reativos, então a gente tem aqui o nosso elemento U, tá bom? A gente tem o nosso elemento U, com certeza a gente já chega aqui na resposta D. Mas vamos analisar se é o Z mesmo ou não o mais eletropositivo. Então, o eletropositivo é justamente o contrário do eletronegativo, ele é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, a gente analisa da esquerda para a direita, de cima para baixo, a gente chega até o elemento Z. Tá bom? Então, a alternativa D é a alternativa correta dessa questão. Tá? A 4, que é da ITA, do ITA, né? Na verdade, o ITA, o Instituto. Aqui está perguntando para a gente o seguinte, olha só. Ele, na verdade, está querendo saber quais dessas afirmações acima estão corretas. Ou está correta, pode ser só uma delas também, olha só. Em relação ao tamanho de átomos e íons, são feitas as afirmações a seguir. A gente tem o cloro, Cl-, ou seja, o Cl- ele ganhou um elétron. Aqui ele está falando que ele é menor do que o cloro fundamental, que é o elemento neutro, que não ganhou nem recebeu nenhum elétron. Então, qual que é a diferença entre esse cloro menos e esse cloro aqui? É que esse cloro menos tem um elétron a mais. Se ele tem um elétron a mais, gente, o raio dele aumenta. Para um mesmo elemento, aumenta. Eu não posso julgar que o cloro menos ele é menor ou maior do que um outro elemento no seu estado fundamental, porque tem que analisar algumas outras coisas. Mas quando eu estou analisando um cloro com outro cloro, o simples fato de ter recebido um elétron faz com que o raio desse daqui seja maior do que o outro, tá bom? Então, isso daqui está incorreto. O sódio positivo é menor do que o sódio neutro. Isso é verdade, né? Isso é verdade. A 2 aqui a gente sabe que ela é verdade. Por quê? Porque a gente também está analisando dois átomos, dois elementos iguais, só que um perdeu nesse Na+, teve uma perda de um elétron, e a gente sabe que quando o elemento perde elétron, o raio atômico dele diminui, tá? Então, está correta 2 por enquanto. O cálcio 2+, ele é maior do que o magnésio 2+. E para a gente saber isso, gente, a gente precisa fazer uma distribuição eletrônica. Se a gente faz a distribuição eletrônica do cálcio e do magnésio, sabendo que os dois perderam
2 elétrons, a gente chega nisso daqui, ó. A gente sabe que o cálcio ele vai ter 3 camadas eletrônicas, enquanto o magnésio ele vai ter apenas 2. Então a gente sabe que aquele que tem maior número de camadas, ele possui um maior raio atômico. Então isso aqui fala que o raio do Ca2+ é maior do que o magnésio 2+, também está correto. Então 2 e 3 são afirmações corretas. E aqui está falando que o raio atômico do cloro é maior do que o do bromo. Então, mesma coisa, faz a distribuição eletrônica e vocês vão perceber que o bromo possui 4 camadas eletrônicas, enquanto o cloro possui apenas 3. Então, quanto mais camada, maior. Então, a 4 está errada, porque ela falou que o cloro possui um raio atômico maior do que o do bromo. E a gente acabou de ver que é justamente o contrário. O bromo, por ter 4 camadas eletrônicas, possui um raio atômico maior do que o do cloro. Certo? Então, correto 2 e 3. 2 e 3 aqui, alternativa C. Tá? A resposta é o C. Vamos lá para as propriedades periódicas 2. Propriedades periódicas 2. Os átomos dos elementos X, Y e Z apresentam as seguintes configurações eletrônicas em seu estado fundamental. Estado fundamental, o que seria mesmo, gente? Não ter nenhuma perda e nem ganho de elétrons, tá? Eles estão neutros. Vamos lá, é correto afirmar: entre os citados, o átomo do elemento X tem maior raio atômico. Gente, não tem o maior raio atômico, ele só possui 2 camadas eletrônicas, enquanto o meu Z, por exemplo, possui 4. Então ele não tem o maior raio atômico, ele tem o menor raio atômico dos 3. Olha só, meu Y aqui tem 3 camadas e o meu Z tem 4 camadas. Tá bom? Então o A é errado. O elemento Y é um metal alcalino e o elemento Z é um elemento de transição. Turma, nisso daqui, olha só, a gente precisa dar uma olhadinha lá na tabela periódica, tá? Mas para poupar o tempo de vocês, eu falo para vocês que esse Z ele não é um elemento de transição, ele é um elemento representativo. Tá? O Y pode ser um metal alcalino, mas esse Z, por essa configuração aqui, ó, ele é um elemento representativo. Tá bom? Então, errado também. C. Deixa eu só conferir aqui, ó. Aqui tem a tabelinha. A gente vai precisar dessa tabelinha já já. C está falando, ó, entre os citados, o átomo do elemento Z tem a maior afinidade eletrônica. Aí aqui, turma, a gente já precisa localizar os 3 elementos na tabela periódica. Não vai ter jeito. Tá bom? Para a gente saber se sim ou se não, a gente precisa localizar. Professor, como que a gente localiza? Primeiro você vai fazer a somatória do número de elétrons aqui, ó, e vocês vão procurar por esse elemento lá na tabela periódica. O Z, por exemplo, 2 com 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30, 35. Procuram na tabela periódica. Quando vocês procurarem na tabela periódica, vocês vão ver que eles têm mais ou menos essa dispersão aqui, ó. O nosso X está no segundo período, o Y no terceiro período e o Z no quarto período. Então o que aqui está falando? Olha, entre os citados, o átomo do elemento Z tem a maior afinidade eletrônica. Então a afinidade eletrônica na tabela periódica, ela é da esquerda para a direita, só que ela é de baixo para cima. Se ela fosse de cima para baixo, seria o Z sim. Só que como ela é de baixo para cima, o nosso X tem a maior afinidade eletrônica, tá bom? Então, C errado. O D já está falando que a energia de ionização do elemento X é maior do que a do átomo do elemento Z. Então, energia de ionização do elemento X é maior. Vamos ver, olha só. Energia de ionização da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, seguindo da esquerda para a direita e de baixo para cima, realmente o nosso X vai ter a maior energia de ionização do que o Z.
Eles estão no mesmo grupo, só que como o X está mais acima do Z, 2 períodos inclusive, ele tem maior energia de ionização. Então a nossa D é a nossa alternativa correta, tá bom? Então tá aí. Dica para vocês, vocês vão ler esse E e descobrir o porquê que o E tá errado, tá bom? Eu vou pular para a próxima para o vídeo não ficar muito grande, tá? Não sei quanto tempo de vídeo a gente já tem, mas vamos lá. Na questão 2 está falando aqui, ó, na tabela a seguir é reproduzido um trecho da classificação periódica dos elementos, tá? A gente tem grupos aqui, a gente tem períodos aqui, grupos em colunas, períodos em linhas, tá? Com base na análise das propriedades dos elementos, está correto afirmar que a afinidade eletrônica do neônio é maior que a do flúor. Gente, afinidade eletrônica a gente tem que excluir, novamente, repetindo para você, afinidade eletrônica a gente exclui o grupo dos gases nobres. Então, se é um gás nobre, ele não vai ter uma afinidade eletrônica muito boa, comparada a qualquer outro elemento que não seja um gás nobre. Então, no caso do neônio, ele não vai ter uma afinidade eletrônica maior que a do flúor, não, tá? Da esquerda para a direita, se fosse seguir só a lógica da esquerda para a direita, ele teria uma afinidade eletrônica maior. Só que como é um gás nobre, esquece, tá bom? Ele é excluído dessa regrinha. B. O fósforo apresenta maior condutividade elétrica que o alumínio. Errado, tá bom? O alumínio vai apresentar, por ele ser um metal, ele vai apresentar uma condutividade elétrica maior que a do fósforo. O fósforo ele é um não metal, tá bom? Então, simplesmente por saber disso, um é metal e o outro não, então quem é metal ele tem maior condutividade elétrica, que no caso é o alumínio e não o fósforo. Questão C. O nitrogênio é mais eletronegativo do que o fósforo. Eletronegativo, esquerda para direita. Então vamos ver aqui, nitrogênio aqui, fósforo aqui embaixo. Vamos lá, gente, da esquerda para direita. Não tem como a gente saber simplesmente sendo da esquerda para direita, porque eles estão no mesmo grupo. É onde a gente aplica a continuação da regra, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, se é de baixo para cima, quer dizer que o nosso nitrogênio realmente vai ter uma eletronegatividade maior do que o fósforo, ou seja, ele é mais eletronegativo, tá bom? Então, por isso daqui a gente sabe que a alternativa C é a alternativa correta. Fica como uma questãozinha para vocês aí, óbvio não vai valer nota, mas que é bom vocês praticarem o porquê, já que a gente constatou que o C é o verdadeiro, por que que o D e o E são falsos. Se vocês conseguirem encontrar, ótimo. Não conseguiu encontrar, não sabe de jeito nenhum porquê, me procura lá pelo WhatsApp que eu explico para vocês direitinho, tá bom? Essa de energia de ionização, ela é facinha também, porque energia de ionização é só você seguir de acordo com a tabelinha aqui, ó, esquerda para direita, de baixo para cima, tá? Gente, então é só isso. Esse módulo aqui foi legalzinho com a gente, só teve 2 questões, tá bom? Falei um pouco rápido, às vezes posso ter confundido assim, enrolado um pouco a língua em alguma palavrinha ou outra, mas esse vídeo não vai ter edição, tá bom? Eu não vou editar o vídeo. Qualquer dúvida, por favor, gente, por favor, dúvidas, me procurem. Não fiquem com dúvidas, não fiquem se remoendo com aquela dúvida internamente, sabe? Não guarda essa dúvida para vocês, não, de jeito nenhum. Me procura pelo WhatsApp que eu tiro sanando todas as dúvidas que vocês tiverem, ou na hora, ou então só vocês aguardarem um pouquinho, tá bom? Beijos, abraços e beijos não pode por conta do coronavírus, então toque de cotovelos aí para vocês. Até a próxima e tchau!